É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje, mais uma vez, nós temos o prazer de estar aqui na sede da Gran Cru e bater um papo, acho que um dos principais nomes que a gente tem na cena de enologia hoje em Portugal. É uma pessoa que é referência quando a gente fala de vinhos de ânfora, né? E a gente está aqui para falar hoje de um projeto muito especial que acho que ele trabalha com muito carinho, que é o projeto Bojador, que está aqui na Gran Cru. Pedro Ribeiro. Pedro, obrigado, cara, Obrigado. pela participação. Saúde. Pedro, a tua trajetória começa ali na região do Douro, né? Depois você faz uma escala do outro lado do Atlântico, lá na Austrália, depois retorna para Portugal. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse início. Você já nasceu no meio do vinhedo? Como que foi essa tua trajetória, cara? Então, antes de mais, obrigado pela oportunidade de falar aqui do meu projeto. É um orgulho estar na Gran Cru, estamos muito felizes. E é verdade, eu sou do Porto, portanto não sou muito ligado, não era muito ligado ao campo, mas rapidamente me entusiasmei pelo negócio do vinho. A minha família não estava diretamente ligada ao vinho, o máximo de ligação que nós tínhamos era uma indústria de rolha Ah, para as garrafas de vinho. Por aí talvez houvesse alguma ligação, mas nada muito profundo. Mas rapidamente me fui apaixonando. Na minha casa sempre houve muito vinho, sempre se falou muito de vinho, e isso foi entranhando em mim no final da adolescência, princípio da idade adulta. Estudei em Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes, no Douro, e depois o meu primeiro trabalho, assim, mais à séria, foi na Sandman, na Ofley, na Ferreira. Antes tinha tido umas experiências de uma safra na Quinta do Noval, uma ah, quinta emblemática do vinho do Porto. Depois fui para a Austrália, tive quase 2 anos na Austrália, McLaren Vale, sul da Austrália, numa vinícola que se chama Tintara, de um grande produtor australiano. E depois, quando regressei, a minha ideia era fazer uma experiência no Alentejo. Eh, uma experiência no Alentejo e depois, no fundo, ir procurar novas geografias e novas aventuras. Comecei a trabalhar, aquilo que ia ser só uma vindima, foi um trabalho de 9 anos na herdade dos Gros, no Alentejo. Em 2008 começo a comprar os meus primeiros vinhedos do Bujador e, e mais ou menos na mesma altura, um pouquinho mais tarde, aliás, eh, embarco também no projeto Rocim, aqui em parceria com a minha mulher Catarina Vieira. Mas o Bujador, esse começa em 2008 com a aquisição do primeiro vinhedo. muito bom. Você falou que queria fazer uma vindima lá no Alentejo. O que te chamou pra ir pra lá? O Alentejo, ou seja, eu vinha da Austrália, o Alentejo era quase o novo mundo dentro do velho mundo, não é? E eu via o Alentejo como um espaço de liberdade, um espaço de, no fundo, de crescimento, que talvez as outras regiões do país não sejam, como são mais tradicionalistas, não sejam tão permissivas, alguém que chegue de fora possa desenvolver tão bem ou crescer tão bem e fazer crescer o seu trabalho. Muito bom. E o que você trouxe da Austrália, né? Lá é aquela enologia de precisão, tecnologia. O que você trouxe aqui para o Alentejo ali que deu uma. Eu da Austrália, sinceramente, eu compreendo aquilo que você diz e tem toda a razão. E sobretudo na altura em que eu fui, que foi 2003, 2004, a Austrália era o auge, exatamente isso, da tecnologia, da precisão. Mas o que eu sinto que trouxe mais da Austrália foi de facto o pragmatismo, não é? Tá. Ou seja, o pragmatismo de você quer fazer nesta direção em vez de contornar, ir à esquerda, à direita, vai por cima, não. Vai na linha reta e a linha reta leva o mais rápido ao seu caminho. E muitas vezes nós, europeus, gostamos de complicar coisas que não precisam ser tão complicadas. E foi esse o pragmatismo, sobretudo do trabalho na adega, da forma de encarar o negócio, não é? Porque nós não nos podemos esquecer, isto é tudo muito romântico, mas é um negócio. Tá certo. E foi este pragmatismo de encarar o negócio que eu trouxe à Austrália. Foi talvez essa a principal lição que eu trouxe daquele país. E o bojador ele nasce assim como uma necessidade mais criativa sua, uma coisa de conseguir se expressar a tua identidade? Sim, ou seja, o Bujador surge numa altura em que eu já tinha
trabalhado bastante no Alentejo e em outros produtores, e também estava o Rocinho a dar os primeiros passos, e o bujador serve como, no fundo, uma liberdade poética que eu senti necessidade, não é? Surge também como uma, quase como uma espécie de missão que eu senti de recuperar vinhedos velhos, ou seja, todo o projeto Bujador é assente em vinhedos velhos que eu fui comprando ao longo dos anos e transformando, cuidando desses vinhedos velhos, muitos deles estavam quase abandonados, transformando em viticultura orgânica e dando uma nova vida a esses vinhedos. Você chegou a fazer um mapeamento aí de variedades que você tem? Porque a gente tá falando de vinhedos velhos e provavelmente deve ter uma mistura danada de uva ali, né, cara? Sim, temos muitas uvas. Um dos nossos vinhedos mais interessantes, ou mais, no fundo, mais qualitativos, é o vinhedo onde eu faço o farol do Bujador. É um vinhedo que eu comprei em 2020. Na altura tinha 94 anos, por isso agora é já um centenário, um vinhedo centenário, e que tem mais de 20 variedades de uva diferentes. Nós já conseguimos identificar grande parte delas, mas estamos ainda nesse trabalho com algumas parcerias com universidades do país para identificar, no fundo, e ter todo um mapa genético de todas as plantas. Muito bom. E a gente tá. A maioria dos projetos do Bojador tá na Vidigueira, né? É, vidigueira. Que é uma sub-região ali do Alentejo, que tem por características um pouquinho mais fresca, né? Mas conta um pouquinho pra gente como que é. A vidigueira é uma sub-região especial, não é? Se você perguntar aos velhos do Alentejo, aos antigos do Alentejo, todos eles vos dizem o vinho branco tem de ser da vidigueira. E porquê isto? Porque realmente na vidigueira você encontra um frescor, uma mineralidade que não encontra nas outras sub-regiões do Alentejo, neste caso. Duas razões para isto. A principal talvez seja, na minha opinião, e a mais importante, os solos graníticos. O resto do Alentejo tem muita argila. Ali nós temos solos sobretudo de granito, algum xisto também, mas sobretudo de granito. Outra teoria diz que os ventos do Atlântico atravessam toda a planície do Alentejo e são travados na Serra do Mendro, que se encontra na Vidigueira. São travados pela Serra do Mendro, e estes ventos do Atlântico trazem temperaturas mais baixas e umidade relativa maior, sobretudo durante a época da safra. É interessante chegar à Vidigueira às 7 da manhã em agosto, setembro, e você tem muitos nevoeiros, quase que é algo que nós não imaginamos no Alentejo, que é uma região quente, não é? Não, você pensa em Alentejo, você pensa em Calor. em calor, em vinhos mais corpulentos, mais alcoólicos, né? Eu fujo um pouquinho desse Estereótipo. estereótipo, e até mais que estereótipo, eu diria estigma. Tá. Porque, por exemplo, este é um vinho de talha, não é? Este vinho de talha tem 13, não é? Mas nós temos muitos com 12, outros com 11,5. Ou seja, é de facto uma região quente. A Vidigueira, apesar de ser mais fresca que o resto do Alentejo, é uma região quente. Agora, o Alentejo, por conta do sucesso que teve nos anos 90, princípios de 2000, porque plantou muitas castas, muitas variedades internacionais, como o Syrah, como o Cabernet Sauvignon, e outras variedades, e adotou o estilo muito do Novo Mundo, ou seja, vinhos com 14, 14,5, 15 graus de álcool, barrica nova de carvalho, e isso marcou quase que um estilo, não é? Muitas vezes há pessoas que provam este Bujador de talha e dizem uma coisa espantosa, que eu acho que dá que pensar, e para mim esta é uma das minhas missões, que este vinho não parece um vinho do Alentejo. E vamos lá ver, este vinho tem as castas, as variedades originais do Alentejo, como a Moreto, a Trincadeira, a Tinta Grossa, são variedades originais, bem antes de todas essas internacionais. É feito pelo método que é o método de vinho de talha, o vinho de ânfora, que é um método que existe na região há 2000 anos, e as pessoas, quando degustam vinho, dizem isto não parece um vinho do Alentejo. Ou seja, na minha opinião, este é o verdadeiro perfil do vinho do Alentejo. Claro que se você tiver uma viticultura para promover o álcool, promover a concentração de cor, com desfolha, estes vinhedos fazem exatamente o oposto. A folha protege o cacho. Nós ficamos muito felizes quando temos 12, 12,5 de álcool num vinho tinto. Eu desafio todos vocês a encontrarem outro vinho do Alentejo com 12, 12,5 de álcool. E é exatamente isto. É este o trabalho que nós temos feito, de também quebrar este estereótipo, que ainda por cima é um estereótipo completamente errado, não é? Porque realmente este perfil de vinhos no Alentejo tem
30 anos. Não tem muito mais do que isso. A gente percebe, não só no Alentejo, mas como em outras regiões, uma busca por um vinho um pouco mais refinado, né? Uma coisa um pouco menos alcoólica, com essa questão da expressão de terroir, voltar aquelas castas indígenas, né? A expressão real de como era antes mesmo. E é uma coisa mundial, né? A gente consegue ver isso em vários locais que a gente tem vinho e o Alentejo não fica de fora, né? Natural. Mas é uma coisa que faz muito pouco tempo, né? Que tem É. uns 20 anos aí que tá tendo essa recuperação, mais ou menos. Eu não diria que fosse tanto tempo. Eu Nem diria tanto. que eram eu acho que os vinhos de ânfora tiveram um papel importante aqui, não é? Porque nós e outros produtores, naturalmente, temos esta coerência de usar estas variedades tradicionais, como o moreto, a trincadeira, a tinta grossa, nos brancos, o perrum, o rabo de ovelha, o mantiúdo. São uvas que nem os portugueses conhecem tão bem, está a ver? Esta é incrível. Tivemos essa coerência de usar nos vinhos de talha, nos vinhos de ânfora, estas uvas tradicionais. Então, eu creio que os vinhos de talha, os vinhos de ânfora, tiveram uma responsabilidade de resgatar também no fundo, este património tão rico do Alentejo. E a gente tá falando de vinho de talha, né? Vinho de ânfora. Você redescobriu isso ou foi mais uma questão de ter coragem de levar à frente? Eu acho que, ou seja, por exemplo, na Rocinho, onde eu também faço, sempre se fez vinho de talha, não é? Há 200 anos que se faz vinho de talha. Era vendido ao garrafão para as pessoas locais. Era um vinho que só as pessoas da região é que conheciam. Basicamente o que eu sinto que nós fizemos no Bujador, na Rocinho e noutros projetos, mas nestes dois onde que eu acompanho em particular, foi de alguma forma desempoeirar a cultura do vinho de talha e mostrá-lo ao mundo, não é? Nós fomos dos primeiros produtores a engarrafar os vinhos de talha, os vinhos de ânfora. Fazemos um evento que é o Ânfora Wine Day, que traz milhares de pessoas ao Alentejo. Foi pouco tempo agora. Não foi no dia, é sempre no dia no primeiro sábado a seguir ao dia de São Martinho. 2026 vai ser dia 14 de novembro, por isso estão todos convidados. E projetos como o Bujador tiveram esta responsabilidade, ou seja, nós fomos os primeiros enólogos jovens. Eu gosto de acreditar, eu ainda penso, isto é o síndrome do Peter Pan, não é? Sou sempre jovem a vida O importante é o espírito. E nós acreditamos que somos produtores jovens, mas que tivemos coragem de engarrafar este vinho e levá-lo ao mundo. O que é certo é que vinhos como o Bujador estão na melhor restauração do mundo, não é? Você vai aos grandes restaurantes de Nova Iorque e tem vinhos de talha do Alentejo. Provavelmente são dos poucos vinhos portugueses que tem, para além de vinho do Porto e Madeira, os poucos vinhos portugueses que tem serão nesses grandes restaurantes de 2, 3 estrelas Michelin, serão os vinhos de talha. O mesmo acontece em São Paulo, o mesmo acontece nos grandes mercados, nos mercados mais sofisticados. Aquele é um vinho bem gastronômico, né? É um vinho bem gastronómico, até porque nós colhemos muito cedo. Tem estas variedades que não têm tanta cor, que não são tão jammy, né? São vinhos mais secos, mais austeros, mais minerais. Então são vinhos de comida, não é? Este é um vinho que nasceu para comer. E qual que foi o maior desafio que vocês tiveram aí de estar desenvolvendo o vinho de ânfora de talha, né? Foi convencer a cadeia de Portugal ali? Foi convencer o mercado? Porque acho que foram várias batalhas aí, né? Foram várias batalhas. Eu próprio confesso, né, que no início, estamos a falar em 2010, quando começamos a lançar os primeiros vinhos de ânfora, comercialmente eu tinha algum receio, porque eu tinha medo que entendessem mal. As pessoas não estavam preparadas para os vinhos de talha, achava eu. Era um erro meu, porque as pessoas rapidamente começaram a interessar-se pelos vinhos de talha, começaram a fazer perguntas, começaram a pedir para provar, e o projeto foi-se desenvolvendo. É verdade que os vinhos de talha começaram a ter mais sucesso e mais procura, lá está, nesses tais mercados mais sofisticados da alta gastronomia de Nova Iorque, de Londres, na Alemanha, no Japão, mas, por exemplo, São Paulo rapidamente entendeu isso muito bem. São Paulo, Brasil, eu confesso que não estava à espera que aderisse tão bem a este perfil de vinhos e rapidamente aderiu. Estamos sempre a falar de produtos de nicho, não é? Estamos sempre a falar de pequenos volumes, mas
o meu bujador vinho de talha entrou na alta gastronomia de São Paulo, logo desde o início. Por isso, essa foi uma batalha que foi ocorrendo e não foi assim tão difícil. A batalha, que eu não digo que tenha sido batalha, foi mais uma ossos do ofício, não é? Foi realmente o próprio setor do vinho, que é muito, de alguma forma, por vezes castrador, não é? Criticou muito este movimento, que foi muito personalizado por mim também, no Bujador e noutros projetos. Mas eu acho que isso passou e hoje em dia é um produto importantíssimo para os vinhos do Alentejo e é promovido pela Comissão dos Vinhos do Alentejo e é quase o nosso vinho do Porto. É um produto único. A gente tá falando de séculos e séculos e milênios de tradição, né? Então, e puxando para esse lado, assim, o que teve de evolução na questão da produção do vinho ali, da técnica original ali? O que teve de ajuste para a gente conseguir ter um vinho como esse aqui? Porque o vinho tá incrível, cara. É verdade. Isto é uma técnica que tem 2000 anos. Foram os romanos que trouxeram esta técnica para a região da Vidigueira há cerca de 2000 anos atrás. Bem junto do Bujador, a cerca de 2 quilómetros, existe uma antiga ruína romana, onde eles faziam vinho exatamente da mesma forma. Legal. Por isso a técnica não mudou assim tanto nos últimos séculos. Ou seja, isto foi passando de família em família, de casa em casa, muito localmente, ou seja, ali naquela região, Vidigueira, Vila de Frades, Alvito, é o triângulo dourado do vinho de talha. Todo mundo tem uma ânfora, uma talha em casa para fazer o seu próprio vinho, por isso isto foi uma tradição que se foi mantendo. Não saía, era muito dali da região, ou seja, você chegava a Lisboa, não conseguia tomar vinho de talha, ou chegava ao Porto, isso não, as pessoas nem sabiam o que era, né? Hoje em dia, muito por conta deste trabalho que nós fizemos de engarrafar estes vinhos e os enviar ao mundo, já sabem e vêm do Porto para o Ânfora Wine Day, vêm de Lisboa, vêm do mundo inteiro, aliás. A principal mudança que eu acredito que tenha feito em termos de enologia tem a ver sobretudo com a altura da safra, a altura da vindima. Ou seja, antigamente a vindima era feita no final de setembro, princípio de outubro. Hoje em dia estou a colher cada vez mais cedo e o ano passado colhi no início de agosto. A ideia é ter frescor, acidez, porque no vinho de talha isto é muito importante para se ter um vinho com energia e com vibração. Essa era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar realmente se a questão de antecipar a colheita era o fator predominante aí, para ter um vinho mais fresco, menos alcoólico. Tem um papel muito importante também a viticultura, não é? Ou seja, nós durante anos vivemos na ditadura, entre aspas, do Robert Parker, em que nós queríamos vinhos com muito álcool e muita concentração e muita estrutura e tudo isso, e muita cor, não é? Havia um enólogo em Portugal que dizia a cor no vinho é como o dinheiro, nunca é demais, não é? Era o principal num vinho tinto. Rapidamente, ou seja, também havia o Sunlight into the Vine do Richard Smart, ou seja, que nós tirávamos a folhagem das folhas para expor os cachos, para ter cachos ainda mais maduros. Estas videiras são exatamente o contrário, ou seja, a folha protege os cachos dos raios intensos do Alentejo, não é? Do raio solar intenso do Alentejo, e produz estes vinhos mais frescos, mais com boa acidez e que não têm aquele peso daqueles que dizem que são os verdadeiros vinhos do Alentejo, quando estes é que são os verdadeiros vinhos do Alentejo. E a gente está falando de ânfora, a gente está falando de uma microoxigenação um pouco mais acelerada. Quanto tempo o vinho fica ali dentro? Assim, você tem algum parâmetro ali ou você vai provando? Porque acho que deve variar um pouco, né? De safra para safra vai variando, não é? Para ser um vinho de talha, o vinho tem que estar em contacto com as cascas da uva, com as películas, pelo menos até o dia de São Martinho, que é o dia 11 de novembro. É uma regra para ter a certificação vinho de talha. Se você vir aqui diz DOC Alentejo vinho de talha, ou seja, é uma certificação específica dentro da DOC Alentejo. Põe aqui, produz, só para a gente mostrar. E essa é a principal regra. Nós no Bujador colhemos bastante cedo, não é? E por isso, ou seja, o vinho já não fica como antigamente, que ficava do final de setembro, outubro até dia 11 de novembro. Agora, como eu colho no início de agosto,
O que eu faço é retirar parte das películas, cerca de 50%, para o vinho não ficar tão pesado, né? E não ter um estilo mais elegante. Mas é isso, ou seja, no fundo essa contacto pelicular, né? Essa maceração, essa microoxigenação que o barro permite, faz com que os vinhos, a partir de 11 de novembro, estejam prontos a beber, praticamente. Mas são vinhos também que envelhecem muito bem por conta da acidez e do frescor que têm. Não, a acidez do vinho é incrível. Eu falo que é tipo, vinho perigosíssimo, né? É, Dá pra você beber isso aqui de litro, né? é. E deixa eu te perguntar, aqui no Brasil a gente tem alguns projetos em ânfora, assim, e esses projetos eles acabam fazendo com barro local. O barro da ânfora de vocês tem uma origem ali do Alentejo? É algum. Não, todas as nossas ânforas, todas as nossas talhas são dos vilareiros ali à volta. Estamos a falar de um raio de 3, 4, 5 quilómetros no máximo. Ah, que legal. Nós fizemos um outro projeto ainda mais interessante, que foi umas pequenas ânforas de barro, não é? Que usamos argila da nossa vinícola para estagiar, ou seja, depois de sair das talhas tradicionais, ainda vai estagiar nessa argila da vinícola. Ou seja, é uma experiência extrema de terroir, não é? Vinho da vinícola com barro, estagiado em barro da vinícola. E trouxe alguma característica diferente, assim, ou... Eu acho que você tem ali um senso de terroir impressionante, não é? Tem um perfil mesmo fresco e um perfil mesmo vidigueira. Não só pela uva, mas também pelo barro, eu acredito. Pô, que legal, cara. E a gente tem uma coisa muito tradicional do vinho de Itália, é aquele fio de azeite em cima, né? Conta um pouquinho pra gente isso daí. É fundamental no processo? Não é fundamental. Eu uso no bujador o azeite. No fundo, o que é que acontece? A vinificação é muito simples, não é? Não tem grande ciência, é feita da mesma forma há séculos. Nós desengaçamos a uva, depois a primeira coisa que entra dentro da ânfora é cerca de 10 a 15% do engaço total. Depois esmagamos a uva, colocamos a uva dentro da ânfora, maceramos 1, 2 vezes por dia, no nosso caso, muito delicadamente. A nossa ideia é fazer quase como uma infusão e não uma extração. E depois, no final da fermentação alcoólica e da malolática, que demora mais ou menos 1,5 semanas, 2 semanas, é mais ou menos rápido, porque como não há controle de temperatura, as coisas acontecem mais ou menos rápidas. E como não há mais produção de dióxido de carbono, as películas, a casca da uva, que está no topo da ânfora, cai no fundo, não é? Então, desse período em que já não há mais dióxido de carbono e que as películas caem no fundo, o vinho ficaria desprotegido, porque as ânforas não têm nenhuma tampa, não é? Sim. São abertas. Então nós colocamos azeite no topo do vinho e vai fazer como que uma rolha de azeite, não é? E protege o vinho de uma maior oxidação que possa existir. Que legal, cara. Assim, se vocês não tiveram oportunidade, cara, entra no YouTube aí, vai ver alguma coisa do bojador, que assim, é muito legal, né, cara? É uma cultura tão incrível, assim, tá ali, né? Tá na talha, tá nesse fio de azeite. É muito diferente do que a gente tá acostumado em termos de enologia hoje, né? É uma coisa totalmente... Estamos a falar, não é? Ou seja, isto para já não é tudo menos moderno, é uma coisa completamente artesanal. Não há eletricidade em fase nenhuma do processo. Só isso conceptualmente é muito interessante. Nós não usamos eletricidade em fase nenhuma do processo. É tudo feito de uma forma manual. Não há controle de temperatura. Eu costumo brincar que é quase como Deus quer, não é? Só que Deus queria que fosse vinagre e nós não queremos tanto. E rompe um pouquinho. Um pouquinho antes, né? Então é um processo totalmente artesanal, um processo muito sustentável, não é? Porque Sim, total. uma barrica dura 4, 5, 6 anos. Uma talha, eu tenho talhas com 200 anos, não é? Então tem uma série de... Mas tem um problema, não é? Um problema que eu não vejo que seja um problema. Você não consegue escalar, porque uma talha faz um vinho por ano. Um depósito de inox, você fermenta, tira, pode fazer uns 10 vinhos num ano, né? As talhas, as ânforas, fazem um vinho ao ano, porque para ser um vinho de talha tem que ficar com a casca da uva, com a película da uva até o dia 11 de novembro. Por isso só consegue fazer um vinho por ano. Aí essa questão da tradição de São Martinho é uma coisa muito cultural de vocês, mas tem um pouco de marketing ali, de promover a cultura, é um pouco limitador... O dia de São Martinho culturalmente é muito denso em Portugal, é uma coisa muito importante. Há um ditado que até diz que
No dia de São Martinho vai à adega, vai à vinícola e prova o vinho. É muito profundo na cultura portuguesa, não só do Alentejo, mas do Alentejo em particular. E nós, no fundo, realmente hoje em dia, nós fazemos vários eventos durante o dia de São Martinho, podemos dizer que há aqui um marketing associado a isso, mas não é um marketing desprovido de contexto, não é? Ou seja, durante séculos já foi assim, era no dia de São Martinho que se provava o vinho. O vinho do ano, o vinho daquele. Sim, total. E assim, acho que eu posso até pegar esse gancho aqui, porque é um outro parceiro que tá aqui na Gran Cru, e eu acho que são dois enólogos que buscam essas tradições, essas coisas antigas. Eu falo do Massanita, também que tá aqui, e ele vai por essa linha de buscar essa enologia do antepassado e fazer vinhos de forma natural, mas de maneira assim primorosa, né? Eu acho que é um contraponto que tem no modo como vocês olham para a cultura local de vocês, assim, e conseguem desenvolver coisas incríveis, né, cara? Acho que é um movimento que você consegue enxergar amplo em Portugal, ou ainda são alguns sonhadores, alguns malucos lá que estão fazendo isso? Eu acho que ainda somos poucos, mas que de ano para ano este movimento está a crescer, até por todas as movimentações do mercado, não é? Ou seja, nós sentimos que as pessoas muita gente já não está disponível para tomar aqueles vinhos massificados e industrializados. De gôndola, vinho de mercado, né? Mas estão muito disponíveis para provar e ter experiências culturalmente densas e visitar as vinícolas e perceber o que é verdade. Eu costumo dizer que o futuro do vinho é o passado. E nós estamos sentindo exatamente isso. O passado, a verdade, e sentimos que o mercado está muito nessa direção, ou seja, muita gente já não está disponível para esses vinhos, os vinhos de gôndola, mas estão muito disponíveis para um vinho que conta uma história. Acho que são nichos, né? São pequenos nichos de mercado, e esse é um vinho que realmente preenche essa característica, né? Não tem uma alta produtividade, mas tem ali o seu público que aprecia. E a gente tá falando também, é um field blend, né? É um vinho que é fermentado todas as uvas juntas, tal. Aí eu te pergunto, qual a dificuldade da gente poder saber o ponto certo de colher? Ou você colhe um pedaço antes, um pedaço depois? Como que funciona essa doideira, cara? Esse é o principal desafio de quem tem field blend. É também a magia de tudo isto, é o field blend, mas é um desafio, não é? Eu, durante a época da safra, durante a colheita, a minha principal função como enólogo é comer uvas, provar uvas, e no fundo é tentar encontrar na minha cabeça o equilíbrio das várias uvas. O que acontece é que vamos ter, na altura da safra, que é um dia, e é tudo junto ao mesmo tempo, nós vamos ter algumas uvas que ainda estão um pouco verdes, outras que já estão mais ou menos equilibradas e outras que já estão demasiado maduras. Há um equilíbrio ali. Né? Então o equilíbrio nasce do desequilíbrio. Ok? E uma uva equilibra a outra. Cara, que legal. Pra vocês entenderem um pouco da complexidade disso, né, cara? Que se a gente fala que o vinho ele nunca é igual ao outro, acho que se a gente tá falando de um field blend, aí o processo amplifica, né, essa doideira, cara. E cada vez, e quanto mais uvas você tem, como é o nosso caso, nós temos vinhedos com esta aqui do vinho de talha tem umas 4, 5 castas principais, mas tem mais. Nós temos um vinhedo onde fazemos o farol do bujador que tem 20 variedades de uva. Ainda mais complexo se torna e essa tal padronização é mais complicada e na verdade não é isso que procuramos nestes vinhos. Que bom, né? Claro. E deixa eu te perguntar, Puta, fugiu a pergunta. O que eu ia perguntar mesmo? A gente tava falando do field blend e a parte de cofermentação ali depois. Como que funciona? É tudo na talha? Ou seja, a partir do momento que é um field blend, a colheita é feita ao mesmo tempo, nós quase não temos grande hipótese a partir daí de que não seja uma cofermentação. No caso dos vinhos de talha, são todos cofermentados. Nos vinhos da Bujador, todos os vinhos são cofermentados. Tudo levedura indígena. No caso do Bujador, para além de tudo isto, sem controle de temperatura, sem uso de energia. Mas sim. Eu acredito também que, e já fiz experiências enológicas com isso, que uma coisa é você fazer 2 uvas separadas e misturar no final, e outra coisa é fazer já
as uvas do início. É mais complexo para afinar a altura certa da maturação de cada, mas quando você acerta tem um vinho com mais profundidade e mais integração. Tá, eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. Eu tava pensando na questão de hectares ali, né? Qual a tiragem que tem mais ou menos em cada um desses? Porque a gente tá falando de 4, 5 castas aqui, ali a gente tá falando de 20 castas. É uma tiragem alta, assim? É um projeto mais de terroir, assim, pequenininho? O bujador talha, os vinhos de talha, fazemos 6, 7 mil garrafas de branco, 6, 7 mil garrafas de tinto. É bem pouco. É bem pouco, não é mais do que isto. O universo bujador são muito mais garrafas do que isso, é um universo de 300, 400 mil garrafas, mas os vinhos de talha são isto. Da mesma forma, todo mundo fica surpreendido porque eu sou muito reconhecido pelo vinho de talha, não é? Pelo vinho de ânfora, e eu digo da mesma forma, a Geórgia, não é? Todo mundo, Geórgia é vinho de talha, não é? Geórgia é 5% vinho de talha. De facto, o vinho de talha tem muita notoriedade para o projeto bujador, ou dá muita notoriedade ao projeto bujador, mas representa uma pequena fração, não é? do volume total. Não, total. E uma coisa que eu acho que Portugal é campeã, assim, e é difícil bater de frente é a questão preço, né? A gente tá falando de 5, 6 mil garrafas, não é uma quantia tão grande, e vocês conseguem ter um preço muito competitivo, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? Quando a gente vai falar de outros mercados, Itália ou França, ou seja lá o que for, Portugal consegue realmente ter um preço, assim, custo-benefício ímpar, né? E como conseguir isso numa tiragem tão pequena? Nos vinhos de talha nem tanto, já são os vinhos que aparecem no mercado a um preço bem superior. Nos outros, apesar de ser vinhedos velhos, nós queremos ter um preço justo e queremos que seja um vinho que, no fundo, que todo mundo possa provar, não é? Estamos aqui, este, por exemplo, é o Bujador Colheita. Aqui a ideia deste projeto, ao contrário deste, não é? Que este é um vinho para conhecedores, para especialistas, para gente que já tomou todo o vinho que há para tomar no mundo, não é? Este é o Bujador Colheita. É uma proposta diferente, não é? Uma proposta... Aqui, produção. Aí, deixa eu acertar o lado aqui. Aí. Boa. É o Bujador Colheita, não é? É o nosso vinho de combate? Eu não gosto de dizer, não é bem combate, tá, não é? Mas é um vinho que tem um preço bastante acessível. Aqui não, eu acredito que é um vinho que anda à volta de 130 reais. E é um vinho que a proposta é exatamente essa. É um vinho que, ao contrário do vinho de talha, do vinho de ânfora, a ideia do colheita é agradar desde o consumidor iniciante até o consumidor mais avançado, não é? E por isso tem um custo-benefício mais... no nariz é totalmente diferente. Né? É outro mundo, né? Tem mais ervas, é uma coisa um pouco mais diferente. Aqui é uma finesse incrível, cara. Tanto no paladar. Não provei esse aqui ainda, mas... Mas é um vinho bem leve também, né? Ou seja, em todos eles, né, a nossa ideia é ter frescor, mineralidade, mostrar o que é vidigueira, mas aqui numa proposta que, no fundo, é mais abrangente. Mas não deixa de ter aquele... caráter, né? Eu gosto assim de vinho que consiga mastigar, né? Eu sempre falo que vinhos que tem uma presença em boca, assim, e ele é leve, muito, muito legal, e tem densidade. Uma densidadezinha bem legal. Passa por madeira. Então nós temos barrica, eu não uso barrica nova em nenhum vinho, né? Neste caso nós usamos barricas de 500 litros apenas, e barricas de quarto e quinto uso. Tá. Barricas grandes, 500 litros, exatamente para não marcar com muita madeira, só para dar uma complexidade e deixar e evidenciar o terroir da vidigueira. Puta. Isso é bem legal, tá bem legal esse vinho. É um super custo-benefício. Eu falo, cara, Portugal tem uma questão assim do que entrega que é difícil se achar em outros mercados, assim. Tem tudo, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas questão de custo-benefício pra mim é disparado um dos que eu mais gosto, assim. Nós costumamos brincar, não é? Se você pagar 100, 200 reais por um vinho francês, quase certeza que é mau, não é? A probabilidade de dar erro é grande. É muito grande. Português pode acertar muitas vezes. Pode acertar, não, total. E aí, falando dessa questão ainda, puxando pro field blend ali, você chegou a perder o time, assim, de colheita? Já. Cada vez menos, cada vez vamos acertando mais a mão, não é? Penso que essa também é a evolução, esse é o caminho, é a ideia, e dá-me uma grande satisfação. Apesar de todos os anos são diferentes, e com as alterações climáticas, quando você julga que está
que está ganhando a mão e está entendendo o seu terroir, Começa tudo vai, de novo. e vem uma coisa e muda tudo, não é? Mas de qualquer forma, acho que nos últimos anos nós estou sentindo que estou conhecendo cada vez melhor os meus vinhedos, a maneira como eles reagem, porque às vezes 1 ou 2 dias fazem a diferença toda na altura da colheita. E vocês, às vezes, provando a uva e olhando para a planta, nós sentimos, não é hoje, mas amanhã de certeza. E é esse o caminho que nós temos feito. E você puxou a questão da mudança climática. O Alentejo tá sofrendo, tá subindo temperatura? Como tá para vocês lá, ou nem tanto? O Alentejo, ou seja, o que está acontecendo nos últimos anos no Alentejo não é questão do calor, o Alentejo sempre teve muito calor. Muito calor, né? Não é, o que está acontecendo são as mudanças repentinas, não é? Ou seja, imagina, você tem num dia 30 graus e no dia seguinte 45. Ou seja, e esta mudança muito brusca, as plantas não sabem, estas ondas de calor, as plantas muitas vezes não sabem reagir. Curiosamente, são os vinhedos mais velhos que reagem melhor a estas Tá mais ondas. adaptados. Estão mais adaptados, curiosamente também não são irrigados, não têm água, são vinhas de Com a raiz profunda. raiz lá, profunda, mas- produzem naturalmente menos uva, não é? Mas de facto são os que estão a resistir mais a esta mudança que estamos a sentir. Qual a média de idade dos vinhedos lá? No caso do Bujador, o vinhedo mais novo tem 42 anos, o mais velho tem agora próximo de 100, Pô. mas há de haver uma média de idade de uns 65, 70 anos. É por isso que a gente vê tanta qualidade no Claro. assim, né, pô, 40 para 60 para 100 anos, assim, é o ápice da videira ali, né? Isso é... Já não dá muito mais, não. É. E assim, a gente tá falando de um projeto que não tem nem 20 anos ainda, né? Começou em 2008, quando eu comprei o meu primeiro vinhedo. Ou seja, eu compro sempre vinhedos velhos e depois transformo através de viticultura orgânica e cuido desses vinhedos, que muitos deles estavam praticamente abandonados. E tem sido, step by step, de grau a degrau, ir construindo o nosso património. Aí você falou de viticultura orgânica, né? E a parte da fermentação, né? Ali da levedura indígena, como que funciona isso para o vinho de talha ali? É O vinho, diferente, eu, não? eu, tanto nos vinhos de talha como em todos os outros vinhos, só uso levedura indígena. Tá. Tem 2 vantagens. A principal é que gastamos muito menos dinheiro. E a outra é que temos vinhos com muito mais caráter e muito menos padronizados. Por isso, até desde sempre no Bujador usei levedura indígena, nunca usei levedura industrial e só tenho tido vantagens em relação a isso. É, porque hoje em dia você consegue ter um mínimo de controle ali, né? Não é uma coisa... Claro. E assim, Nos vinhos de talha nem nem tanto. tanto, né? É um Porque bocadinho mais complicado, né? Porque mais- fica aberto ali. aberto, sem controle de temperatura. É. É mais difícil. De vez em quando, alguns anos, temos algumas tristezas, uma talha ou outra que não corre tão bem, mas até agora a grande maioria tem corrido muito bem. Não, mas é isso, você tem 2 perfis de vinho totalmente diferentes, e não é aquele vinho que a gente tá falando de mercado, né? De gôndola, que tem aquele todo vinho, tem aquele mesmo mirtilinho. Você chama vinho de gôndola, eu chamo vinho de avião. Você sabe quando vai no avião e aqueles vinhos que cheiram todos ao mesmo? Nossa, É. é que aqui eu gosto de falar vinho de mercado, porque é aqueles vinhos que... Não, assim... Tomem vinho de mercado, Há lugar para todo, tomem todo tipo de vinho, por favor. A questão é que no mercado ali a gente tá falando de vinhos de um preço um pouco menor, e vinhos que para você ter um volume que eles têm uma intervenção e não tem como, É né? muito industrializado, claro, e depois naturalmente fica um perfil mais padronizado, nada contra, mas é um caminho que nós não queremos seguir. E assim, é tudo o mesmo cheiro, né, velho? Pô, tem uvas que às vezes nem tem aquela característica, mas a levedura traz aquele... Então, assim, haja mirtilo, haja frutas vermelhas, haja frutas negras, né? Aqui a gente vê um perfil de vinho aromático, assim, totalmente diferente, né? Não conheço o Alentejo de visitar, assim, mas o que eu acho legal de quando a gente tem essa questão das leveduras indígenas é você conseguir sentir o cheiro da região, do entorno, né? Da graminha que tá ali, aquele cheiro do dia, assim, sabe? Eu acho que às vezes essa questão da levedura indígena traz muito isso pro No vinho. fundo, nós acreditamos que usando a levedura indígena vamos tentar reproduzir melhor o terroir, não é? E nós somos orgânicos, temos o Alentejo tem também um plano de sustentabilidade, que é o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, em que o coberto vegetal é de extrema importância, ou seja, nós não... No fundo, o nosso negócio é o vinho, né?
mas não vivemos, não é uma monocultura, não é? Também temos oliveiras para a produção de azeite, também temos uma flora importante, uma fauna muito importante, e isto de integrado é que também nós acreditamos diferencia o resultado final disto que estamos a provar. E acho que também esse olhar para sustentabilidade, né, para diminuir um pouco da temperatura do ambiente ali também, né? Você ter uma área verde um pouco maior, você ter aquela cobertura vegetal entre as vinhas, isso aí muda totalmente o. E você vê, ou seja, a fauna é totalmente diferente de alguns vizinhos nossos que fazem, não é? No fundo tem a viticultura convencional e que é um deserto onde tem lá umas plantas de videira a nascer, não é? E de facto, quando você mede a temperatura ao nível do sol, tem temperaturas muito diferentes Muito diferente, num né? local e outro. Hoje a gente vive ainda um pouco, acho que hoje nem tanto, mas há um tempo atrás a gente viveu uma banalização do vinho natural, né? Do termo vinho natural. Uhum. Como que você enxerga isso hoje em dia? Como você se posiciona como vinho natural? Ainda tem um pouco de. Há duas graças que eu digo sobre isto, não é? A primeira é que o vinho, antes da moda dos vinhos naturais, nós já fazíamos vinhos de talha há 2000 anos na nossa região. Ok. É um vinho natural por definição, não é? Porque não tem controle de temperatura, não tem intervenção, ou a intervenção é muito reduzida, não tem naturalmente levedura selecionada, não tem nada disso. Por isso, ou seja, o vinho de talha é um vinho natural por definição, não é? Antes da modinha dos vinhos naturais. Outra coisa que eu digo é que os melhores vinhos que eu provei na minha vida eram vinhos naturais, mas os piores também. E a grande maioria eram os piores, não é? Ou seja, acho que foi uma palavra muito banalizada. Lá está. Lá também? Também, em todo lado. Lá também, eu acho que é pelo mundo inteiro, banalizou-se muito. O vinho é um produto natural, mas se você não tiver uma intervenção nele, o caminho do vinho é transformar-se em vinagre. É essa o objetivo, não é? Ou seja, ele tem que ser um vinho com intervenção. O vinho, para existir, tem que haver intervenção. Por isso, essa palavra natural foi usada e abusada, e eu acho que está a caminhar para means nothing, significa nada, não é? Em vários mercados do mundo, não é? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também. E muitas vezes, não é? O vinho natural serviu também para produtores que produzem vinhos com um montão de defeitos, não é? E problemas, mas como é natural, tudo é permitido. Essa não é a minha visão. Acho que há lugar para todos, não é? Eu acho que o mercado também vai selecionando. Acho que também é natural, no fundo, esta clivagem, não é? O boom, depois o mercado equilibra, né? O mercado equilibra, não é? Acho que faz parte do ser humano, não é? Quando surge um movimento, você está de um lado da barricada ou está do lado do outro da barricada. Eu gosto de estar cá de cima olhando para os dois lados. Justo. Acho que é equilíbrio, né? Acho que o vinho, por si só, como você disse, ele pede uma intervenção, e acho que nenhum enólogo, nenhuma vinícola gostaria de fazer muita intervenção, gastar muito dinheiro com insumos agrícolas, ou seja lá o que, irrigação, seja lá o que for. Acho que quanto menor a intervenção, sempre é melhor, né? Pra tudo, né, cara? E eu te pergunto, volume é inimigo de identidade, assim? Você acha que essa questão de expressar terroir, a identidade muito afinada, tem uma distância de volume, de alto volume de produção? Eu acho que não é tanto para um lado nem tanto para o outro, não é? Ou seja, o negócio do vinho, para ser um negócio viável, tem que ter alguma escala também, não é? Eu acredito naturalmente que se eu fizer uma barrica de vinho, não é? Daquele, e eu tenho um vinhedo que faz uma barrica de vinho e eu dedico 24 horas do meu dia a produzir aquela barrica de vinho, e com todo o cuidado, com todo o respeito pelo terroir, com tudo, naturalmente vou ter ali uma representação máxima do terroir, também da expressão do enólogo, não é? O enólogo total. Não é? Eu considero os meus vinhos não só vinhos de terroir, mas também vinhos de autor. Tem aqui muito de mim, não é? Os meus vinhos também têm algo daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Agora, a partir do momento, se você fizer só uma barrica, você conseguia ter um negócio viável, você conseguia ser um produtor que fosse uma representação da sua região, ou tem um hobby, não é? Bem, a partir daqui
Este é o meu pragmatismo australiano. Ok, você é ótimo, é o incrível, faz uma barrica. Bem, ok, ótimo. O que é que você contribuiu para a região? Você deu trabalho a quantas pessoas? Ajudou em que a economia da região? Ajudou em que a cultura da região? Ou seja, tem que haver alguma escala e alguma dimensão, seja ela qual for, para você ter um peso na região, ter uma representatividade, não é? Se você fizer 2.000 garrafas a vida toda, ok, o vinho é ótimo, é incrível, e é uma representação incrível, mas e o que é que isso interessa, né? O que é que você conseguiu trazer para o mundo? Pro entorno, né? Para a região, Sociedade, né? para a sociedade, deu emprego a quanta gente, percebe? Acho que temos que pensar também em tudo isto, não é? Agora, naturalmente, se você fizer 20 milhões de garrafas, é muito mais difícil ter uma representação tanto do terroir como de si próprio, né? Mas tem que haver aqui um equilíbrio, né? Em tudo tem que haver um equilíbrio. Muitas vezes esse alto volume é o que paga o custo Claro. do menor volume ali, né? O bojador vive um bocadinho esses dois mundos, não é? Nós temos somos vinhos muito identitários do nosso território, mas fazemos 300, 400 mil garrafas. Não somos um grande produtor, mas também não somos um minúsculo, não é? Ou seja, damos emprego a uma série de pessoas, geramos economia para a região, para as pessoas que trabalham connosco. Por isso, lá está, o equilíbrio. Hoje, direto e indiretamente, ali, quantas pessoas estão em torno do bojador? Do bojador, diretamente e indiretamente, cerca de 20 pessoas. Olha que legal. Já movimenta um pouco Já algumas famílias dependem dela, e acho que sim. Isso é legal demais, cara. E o que você tá vendo, assim, de mercado, né? Você tá falando de é um vinho muito legal que tá em Nova York, que tá em alguns países asiáticos. O que você tá vendo, assim, de mercado, de tendência, assim? Você acha que tá indo muito saindo desse vinho mais corpulento, mais robusto, indo pra essa questão de frescor, vinhos mais autorais? O que toda a nossa conversa até agora é para onde o mercado está a ir. Ou seja, não o vinho natural, puro e duro, aquele vinho com muitas vezes defeitos e vinhos muito. Esses vinhos eu acho que estão a perder terreno. Os vinhos mais autorais, que contam uma história, que têm não é, uma família por trás, que não são só uma marca fantasia, que que expressam um território, esses são os vinhos que eu vejo o mercado a seguir, até pela diminuição de consumo, não é? A diminuição de consumo vai afetar sobretudo aqueles vinhos, os tais vinhos de gôndola, não é? Porque eu sinto que as pessoas estão disponíveis para ouvir a história, estão disponíveis para pagar mais por um vinho que é mais sustentável, que respeita uma tradição, que tem uma densidade histórica. Por isso eu acho que é exatamente esse o caminho. Vinhos bem feitos, afinados e com pureza de terroir, com precisão, mas sem serem, não é? Sem serem vinhos com imprecisões técnicas e sobretudo vinhos que contem uma história. E aí, aproveitando a tua experiência com 2 projetos aí, um pouco mais robusto de volume e o bojador também bem representativo, como você vê assim o mercado brasileiro, né? Como que é olhar de fora assim, um português olhando aqui o Brasil e falar, pô, o mercado brasileiro dá um panorama pra gente assim, que eu sempre gosto de fazer esse exercício porque a gente se olhar pra gente mesmo, às vezes não consegue identificar algumas características, né? Eu olho para o mercado brasileiro, eu venho ao Brasil há 20 anos. Ou seja, e venho ao Brasil umas 2, 3 vezes por ano. E realmente tenho notado uma evolução gigante no consumidor brasileiro. Ainda há aqui um peso importante daquele perfil novo mundo, não é? Que agrada, que é uma grande massa do consumidor brasileiro. Como eu falei há pouco, uma coisa que eu nunca imaginava era que os vinhos de talha, os vinhos de ânfora, tivessem um peso importante no mercado brasileiro para o negócio, tanto do bojador como para o Rocinho, e tem, ou seja, estes vinhos de ânfora são importantes neste mercado. A alta restauração de São Paulo e também do Rio e de outras praças mais sofisticadas gosta muito destes vinhos, procura estes vinhos. É um mercado
é um mercado ainda muito ávido de conhecer os produtores, não é? Ainda valoriza muito, um mercado que valoriza muito a nossa disponibilidade para vir cá e contar a história, não é? Ao contrário de outros mercados que já, se calhar, já estão saturados disso, não é? Eu lembro uma vez em Nova Iorque, o winemaker, ok, ótimo. Aqui ainda temos essa. O winemaker hoje aqui no Brasil é o novo popstar, né? Eu sinceramente eu não vejo, eu não consigo ver dessa forma. Eu percebo, eu entendo isso, né? Mas não concordo com isso. Eu acho que nós somos pessoas ligadas à Terra, né? Não salvamos a vida a ninguém, não é rocket science, né? Não vai nenhum foguete à Lua, é um produto da Terra. Por isso eu discordo totalmente dessa visão de popstar da coisa, mas eu percebo o que está a dizer, ou seja, as pessoas tratam-nos com muito carinho, com muita curiosidade em conhecer as histórias. Os brasileiros visitam muitas vinícolas em Portugal, por isso eu acho que o mercado brasileiro, ainda é um mercado pequeno para vinho, não é? Ou seja, vocês tomam 2 litros per capita por ano, ou até menos que isso. Né? 2,5 ali. Mas subiu um pouquinho perto da pandemia ali, chegou quase a 3, mas... Portugal é 50 litros, está a ver? É um absurdo, não é? Ou seja, ainda há um caminho gigante para fazer, por isso eu, Pedro Ribeiro, olho para o mercado brasileiro com muita atenção e com muito carinho e com muita disponibilidade para vir cá, porque de facto é um mercado ainda que tem muito potencial, ao contrário de mercados como o mercado europeu, que estão estagnados quando não caindo, né? Muitos estão caindo por questões de mudanças de hábitos, não é? Agora esta tendência do zero álcool, que com todos os problemas não é? De pessoas que não convivem umas com as outras, mas bebem, mas tomam zero álcool, não é? Não falam umas com as outras, não convivem, não jantam, não partilham ideias, não partilham conversas. Mas pronto, é uma realidade na Europa, é uma realidade nos Estados Unidos. E o Brasil não, o Brasil está muito aberto ainda ao vinho e um mercado ainda com muito potencial para crescimento. O Brasil ele ainda tem muito essa questão do calor humano, né? De estar reunido e tá todo mundo compartilhando, e o vinho, ele, é fundamental para isso, né? Não tem como não compartilhar uma garrafa. Eu conheço poucos casos de amigos, namorados que se conheceram e beberam um copo de água ou beberam um suco de laranja, não é? Acho justíssimo, né, cara? E você comentou também que muitos brasileiros vão lá para Portugal, e acho que eu fui um desses há uns 2 anos atrás, fui lá, visitei a região do Douro, fiquei um bom tempo lá, caminhando pelas quintas lá. E qual é a representatividade hoje do brasileiro pro turismo lá em Portugal, cara? Eu não sei dizer números, mas os brasileiros os brasileiros são sempre uma presença nas vinícolas, não é? No turismo, não é? Ou seja, são poucos os bons restaurantes de Lisboa, do Porto e de outras cidades que não têm clientes brasileiros a toda a hora. São poucas as vinícolas que não recebem clientes brasileiros a toda a hora. Por isso, o cliente brasileiro tem várias coisas, portanto é ávido de conhecimento, gosta de saber, é muito carinhoso com o produtor, com o dono do restaurante, é fiel aos restaurantes. Quando o cliente brasileiro gosta de um restaurante, ele repete, consome bons vinhos, por isso são clientes muito acarinhados por nós e que nós devemos preservar. Vocês estão abertos para ir no turismo lá? Como que tá isso daí? O Bujador está inserido dentro a parte de enoturismo está inserida dentro da Rocinha, por isso temos uma estrutura pronta para receber todo mundo, né? Recebemos muita gente. Nós temos um evento que é o Anfra Wine Day, que num dia recebe 1.800 pessoas, né? 1.800 visitantes, imprensa do mundo inteiro, 50 produtores. Este ano vai ser no dia 14 de novembro, por isso estão todos convidados. Fica o convite aí para todo mundo. É um grande evento, já é considerado o maior evento de vinho de ânfora do mundo. Este 2025 teve 50 produtores de vinho de ânfora, da Geórgia, Arménia, França, Itália, vai Espanha, França, Estados Unidos, África do Sul, e imprensa do mundo inteiro, Jancis Robinson, Jamie Good, todo mundo vai lá, e muita imprensa brasileira também. Este ano também teve lá a Susana Varelli, Susana estava aqui agora há pouco. Cristian Burgo, todo mundo já lá foi, e de facto, ou seja, o enoturismo é uma componente muito importante para nós. Nós recebemos muita gente, temos um restaurante onde recebemos muita gente, fazemos provas, fazemos eventos,
Temos muito preparados para tudo isso. Eu acabei de lembrar também, teve uma... Foi a Jancis que colocou o vinho de ânfora num top 10 lá? Foi, não foi? Isso foi um grande marco também, né? Não, isso foi um marco importantíssimo para mim e para o bujador. Ou seja, o bujador nasceu muito pequenininho, né? E foi crescendo, e até que em 2017 tinha um universo de 60, 70 mil garrafas. E a Jancis foi a Portugal, a convite da revista de vinhos, para escolher os 10 melhores vinhos portugueses dos últimos 10 anos. E escolheu vários vinhos, o Barca Velha, o Grams do vinho do Porto, o Barbeito da Madeira, o Luís Bá. Barbeito, puta, São grandes vinhos da Madeira e grandes amigos também. Eu confesso que eu acabei comprando umas garrafinhas dele faz 2 meses aí. Muito bons. Puta, bom demais, cara. Luís Pato, Soalheiro Primeiras Vinhas, Quinta dos Roques, bem, os grandes nomes dos vinhos de Portugal, e o único vinho do Alentejo que ela escolheu foi este, Bujador Vinho de Talha Tinto. Foi esse aqui, Foi esse aí. Não, de outra safra, naturalmente. Tá, tudo bem. Mas foi este vinho, o Bujador Vinho de Talha Tinto, e isso deu um impulso muito grande à marca e também a mim próprio, confesso que a partir daí angariamos uma série de novos importadores no mundo inteiro, porque a Jancis realmente tem um peso muito grande. Muito grande. E eu lembro que nos 3 meses seguintes a essa premiação, nós angariamos 15 novos importadores no mundo inteiro. Em 15 novos países. Estoque evapora, né? Foi a partir daí senti uma energia diferente no projeto e fiz crescer o bujador. Dá um gás diferente, né? Fala, pô, tô indo pro caminho certo, né? Foi ali um reconhecimento grande e foi muito interessante, não é? Estavam lá os pesos pesados todos do Alentejo, não é? Os grandes nomes, que todos nós sabemos quais são, não é? E foi legal ver o cara mais novinho, né? O Peter Pan, tendo esse reconhecimento. E o que o projeto do bojador te permite que, por exemplo, na Rocinha não te permite, assim? Essa liberdade criativa? Eu acho é muito por aí, ou seja, no Rocinha, a Rocinha também é muito experimentalista, não é? Também temos muito essa vocação. Por conta tem o vinho mais caro também, né? Tem vinhos muito caros também, tenho o enólogo é o mesmo, né? Por isso o perfil está lá. Mas a Rocinha faz 1,6 milhões de garrafas, o bujador faz 300, 400 mil, ou seja, nós temos aqui uma liberdade criativa, eu tenho uma liberdade criativa no bujador e sobretudo posso arriscar mais, não é? Não é que não tenha o mesmo grau de responsabilidade, mas realmente a Rocinha tem uma estrutura muito maior, tem muito mais gente, depende, muito mais famílias dependendo, né? É que eu posso ser um bocadinho mais louco. E sua assinatura, né? Você comentou que tem na Rocinha, no bojador, tem ali a tua assinatura. O que te caracteriza, assim, como enólogo? O que você acha? Quais são as características que te identificam, assim? Ou seja, eu faço vinhos em várias regiões, não faço só no Alentejo, neste momento em quase todas as regiões de Portugal, e eu acho que uma linha condutora é o frescor, não é? O frescor para mim é fundamental em qualquer região que nós estejamos, não é? Frescor, caráter, precisão. No fundo, às vezes eu estou a provar um vinho de definição aromática, não é? Às vezes temos aqueles vinhos que têm muito aroma, mas não têm definição, não é? Parece que é um desenho de colorido que falta o contorno, não é? Tá. E eu gosto desta definição aromática, gosto desta precisão, gosto e sobretudo do frescor, não é? Quase como uma lâmina de samurai que diz: o vinho é este. Às vezes, enquanto são novos, os vinhos até têm uma expressão mais dura, mas eu prefiro assim, porque naturalmente evoluem sempre muito melhor. Não adianta, né? O vinho é tempo, né? Então, às vezes, pra você chegar nesse frescor, nessa característica, você precisa de um pouquinho de tempo, dependendo do vinhedo que você tá, né? Elegância, precisa de tempo. Eu desviando um pouquinho a conversa, há uma moda agora dos vinhos muito velhos, né? Eu não sou eu acho que os vinhos muito velhos muitas vezes tendem a ir na mesma direção e depois você vai tomando vinhos muito velhos e quando eu falo de velhos é mesmo muito velhos, 40, 50 anos e você perde um bocadinho ali a identidade, não é? do território. E muitas vezes você perde o principal do teu vinho, que é o vinho, frescor, né? Exato. O frescor ali, né? Realmente você vai juntando todos os vinhos dentro de uma única vai afunilando tudo, né? para o mesmo sítio, não é? Eu nunca tinha tomado muitos vinhos velhos, mas eu ainda gosto bastante de frescor, de fruta, de ter
essa estrutura um pouco mais Vivo, né? viva, Eu também. sentir o vinho vivo na boca, assim, sabe? Sim. Eu acho que, pra mim, né? Aí Eu tem faço valor muito, pra tudo, né? eu faço muitas vezes o infanticídio, né, de abrir garrafas muito cedo, mas é inevitável para mim, porque eu quero entender a energia do 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 vinho. vinho. E nos tintos, então, cometo muitas vezes esse erro. Às vezes devia esperar mais uns 2, 3 anos, mas não consigo resistir. Esses vinhos aqui, a gente tá falando de vinhos. Pô, esse aqui que eu tomei em 2022, isso aqui tá prontíssimo, né? Tá, o vinho de talha tem essa característica, ou seja, ele quando sai da talha já sai, eu não diria logo pronto, mas sai bastante Um pronto. aninho de garrafa Ele ali. fica incrível, mas para além disso, estes vinhos também, como eles são colhidos bem cedo e têm bastante frescor, Aguenta eles bem, né? envelhecem primorosamente. De alguma experiência tua aí que você tenha desses vinhos, qual a idade que você chegou a abrir mais tarde, assim? Ou seja, os primeiros vinhos que eu engarrafei têm agora Uns 15 anos. E os vinhos estão incríveis, estão ótimos, estão com uma evolução extraordinária. Aí aromaticamente já tem umas camadas mais terciárias ali. É claro, mas como tem essa espinha de dorsal da acidez, Da do acidez, frescor, é. o vinho está ótimo. Tá vivo, né? Tá vivo. Tá vivo, não tá aquele vinho Cansado. cansado, né? E, pô, Pedro, o que te motiva ainda hoje, cara, pra tá aí a linha de frente de grandes marcas, de tá inovando? O que te motiva? Eu acho que o desafio, este desafio esta dificuldade que existe agora nos mercados, né? Todos os meus projetos cresceram na altura de crise, né? E agora falamos muito de agora o consumo está a diminuir, agora tem uma guerra, e nós sempre crescemos na crise, né? E acho que este lado criativo, né? Este lado de comunicação, o marketing, que muitas vezes o Pedro tem muito marketing nos vinhos, às vezes tem uma forma de muito marketing na forma de estar, quase como se fosse um defeito, não é? Ou seja, toda a vida ouvi falar que o que falta no negócio do vinho em Portugal é o marketing. E depois, quando há um cara que tem marketing, que comunica, e eu acho muito importante isto, ou seja, nós conseguimos chegar e comunicar com o consumidor, seja ele qual que seja, o consumidor mais avançado, o consumidor menos avançado. O meu objetivo é mesmo este, ou seja, é comunicar tanto para o consumidor mais avançado que vai tomar um bujador vinho de talha, como ao consumidor mais convencional que toma um bujador colheita, mas que também agrada ao mais avançado. Ou seja, a minha forma de comunicar com as pessoas, não é? Através do vinho, é esse o meu principal desafio, é esse que me motiva, não é? E é colocar-me do lado do consumidor, colocar-me do lado do outro lado do setor, né? E dizer o que é the next big thing, o que é o próximo passo, qual é a direção que temos que ir, e não ficar do lado cá do produtor e pensar, bem, eu sou o melhor produtor do mundo, né? E faço os vinhos da melhor região do mundo e os meus vinhos são os melhores. Não, nunca foi essa a minha postura, e é sempre esta. Não sei se sou mais feliz ou menos feliz com isso, sou mais estressado, de certeza. Isso com certeza. Mas este desafio de procurar, não é? De entender o que as pessoas querem, é isto que me motiva. Você tá falando de marketing, né? Mas assim, eu acho que um dos cases que eu sempre pontuo aqui no podcast é o case Portugal-Brasil. Portugal fez um trabalho de marketing muito legal aqui no Brasil, né? Vocês vêm numa crescente, abocanhando mercados como Argentina, como Chile, há muito tempo e... É incrível. Nesse aspecto temos que realmente tirar o chapéu à Vini Portugal, que tem feito um trabalho excelente. Tiros certeiros em termos de comunicação com o consumidor, com a imprensa especializada. E de facto, Portugal tem crescido, né? E nós partimos, em termos de precificação, partimos em desvantagem, né? Em relação a esses países do Mercosul, né? Total, Completamente, estamos muito em desvantagem. Temos outras vantagens, né? Temos um país muito bonito, temos uma gastronomia ótima, temos a mesma língua, temos uma série de atributos que também nos ajudam, mas de facto, na questão do preço, partimos em grande desvantagem. Não, total, assim. E Portugal é legal também que a gente tem perfis de vinho totalmente diferentes, né? Portugal é uma coisa muito comprida, assim, né? E... Não é assim tão comprida, são 800 km, né? Mas você anda 50 km e muda tudo. Muda tudo, né? 50 km muda a gastronomia, muda a pronúncia, o acento, muda a forma de estar, muda, né? A cultura, muda a música.
E os vinhos mudam naturalmente muito também. É incrível. Nesse aspecto, Portugal é extraordinário. Eu Muito que, vivi rico, na, né? eu que vivi na Austrália, que você andava 1000 quilómetros, era tudo igual. Tudo igual, é. Não mudava nada, a paisagem era a mesma, a gastronomia não mudava, a pronúncia era tudo igual, né? Em Portugal, realmente, você 50 quilómetros muda tudo. É uma coisa que a gente importou muito de vocês, é isso, né? Que o Brasil também é devido às proporções, Claro. mas muda O tudo. Brasil é um pouquinho maior, não é? Só Em um escala, pouquinho, não é? né? É muito doido isso. Pedro, vamos falar um pouquinho então só da linha que tem aqui na Green Cru, do bojador, que a gente tem um de ânfora aqui, um mais tradicional. Além desses dois, a gente tem também o farol do bojador, que acho que é então, o vinho mais top, mais não é? top. Mais Não, mas basicamente a linha bojador resume-se a uma linha de entrada, se quiser chamar assim, que tem um branco, um rosé e um Eu não tinto. gosto dessa palavra. Eu também não. Vinho Eu de entrada para mim Vinho de boas vindas, não é? Se quiser. Tem um é branco, simples, uma coisa mais fresca, mais um vinho mais ocasiões. consensual, não é? Portanto, tem um branco, um rosé e este tinto que provamos. Depois temos a linha reserva, que tem um branco e um tinto, vinhos mais complexos, já ambos têm mais estágio de barrica, bem, 2 degraus acima. Depois temos uma linha que é um vinho só, que é o Bojador 10 anos. O Bojador 10 anos surgiu em 2018 como forma de celebrar os 10 anos do Bojador. Eu comprei o primeiro vinhedo em 2008, então em 2018... Bem, o vinho teve tanto sucesso, um dos grandes sucessos foi que ele foi selecionado pela Lufthansa para ser o vinho da executiva da Lufthansa. Foram 40 mil garrafas, foi assim um marco bem interessante para nós, e um negócio muito interessante para nós. Então esse vinho teve tanto sucesso que eu agora todos os anos estou fazendo o Bojador de 10 anos. Então, colheitas, os reservas, o Bojador 10 anos... o Bojador também tem um espumante. Tá. Também tem um espumante que na linha dos colheitas, um pouquinho mais caro, mas na linha dos colheitas. Tem a seguir, são os talhas, não é? Que são no fundo os topos de gama, se quisermos dizer assim. E a seguir aos talhas temos um vinho que chegou agora à Gran Cru, que é o Farol do Bojador, que é um vinhedo de 100 anos, com mais de 20 variedades de uva diferente. Solos graníticos, um vinhedo com 1,6 hectares, uma produção minúscula. Qual que é a produção por pé, assim? Estamos a falar de uns 500 quilos por hectare. 500, 600. Tá. É muito pouco. É muito pouco. É muito maluco isso. Mas também deve ser um néctar, né? É um vinho muito especial, muito difícil de descodificar. Tá. Tem muitas camadas, tem um lado misterioso quase. E até uvas brancas tem, não é? Ou seja, este vinhedo tem cerca de 3 a 4% de uvas brancas, e é um vinhedo maravilhoso. Que deve trazer um frescor, uma característica... Eu resolvi chamar Farol do Bojador. Porquê? Porque no fundo é a luz que ilumina o caminho que eu quero seguir. É exatamente aquele perfil de vinho. Pô, acho que a gente finalizou bem então, hein? Deu pra contextualizar bastante a ideia do projeto, deu pra gente andar por várias camadas aí, por falar de Itália, falar de tudo. Acho que faltou falar alguma coisa? Acho que não. Não, né? Deu pra... Bem completo, hein? Estou impressionado. Não, foi bem. Você fez o trabalho de casa, estudou. Não, tem que fazer, né? Eu falo, demora mais pra gente fazer a pesquisa do que Estou impressionado. Você sabia tudo sobre o Bojador, hein? E sobre mim. Quase tudo. Quase tudo. A gente, geralmente, nos podcasts, a gente fala um pouquinho mais da vida da pessoa, assim, a gente puxa bastante pra esse lado mais... Que eu acho que é... Pra gente aprender, não tem nada mais legal do que a história dos outros, né? Acho que a gente aprende demais com isso. Mas hoje a gente... E você já deve estar cansado, não é? Estamos todos cansados de produtores a dizer que eu faço um vinho de qualidade. Já sabemos, todo mundo já sabe. Né? Mas quem é? É o filho, né? Ninguém tem filho feio, né? Nosso filho é sempre meu mais vinho, bonito. Meu projeto é um projeto de vinhos de qualidade. Uau, incrível. Óbvio, né? Vai falar que o filho seu filho é feio, que o meu filho é feio. É isso, né? É isso. Sempre Temos que ir mais profundo, né? E se você realmente conhecer os produtores de uma forma mais pessoal, entenda o vinho naturalmente. Muito bom. Então é isso, pessoal. Só agradecer então a produção, onde tem que olhar ali, né? Tô zoando. Então agradecer a Gran Cru, então, por mais uma vez por essa parceria, por estar abrindo o espaço aqui pra gente poder bater papo com pessoas incríveis. Já passaram algumas pessoas aqui por essa mesa e foi um prazer trocar essa ideia com você, Pedro. E, pô, fiquei feliz, cara. Esse vinho de ânfora aqui, ele é realmente um vinho especial,
tá? Vale a pena, acessa o site da Gran Cru aí, ou vai numa loja, o cara tem franquia em tudo quanto é canto. Então aproveita aí, acessa. E Gran Cru, obrigado, saúde pra vocês, pela parceria de sempre. Pedro, pô, obrigado Saúde. demais, cara, Obrigado. pelo bate-papo. Saúde. Saúde. É isso aí, galera.